Pai Jesus amados, Deus abençoe. Vamos aqui continuar o nosso estudo sobre compaixão, né? Procurando aprender um pouco mais sobre esta determinação, sobre esta manifestação de Cristo para as nossas vidas, para o tempo que nós estamos vivendo, né? No dia chamado hoje, né? Lembrando que compaixão, né, é algo que é despertado em nós, é uma disposição, né, que abastece as nossas atitudes de bondade, é uma forma de amor despertada dentro de mim no momento que eu sou confrontado, né, por aquilo que as pessoas estão passando, aquilo que elas estão sofrendo, né, nos seus estados de vulnerabilidade. E essa compaixão, ela produz em mim uma reação, né, em favor do outro, né? Falamos no primeiro momento que por muito a igreja tem se tornado, né, e aqui não vai uma palavra de julgamento, não é isso não, amado. É uma palavra de despertamento para que nós possamos entender o nosso chamado, né? Nós não podemos ser egoístas, voltados para nós mesmos, exclusivistas, né? Egocêntricos, não, pelo contrário. A gente precisa, em nome de Jesus, vencer essas tentações que muitas vezes nós temos, né, muitas vezes nós temos em relação, né, a isso. Nós pensamos demais em nós mesmos, né, e deixamos muitas vezes de pensar no próximo, naquele que está passando dificuldade, né? Temos falado em algumas ministrações, né, que uma das maiores obras do Espírito Santo foi justamente quebrar a individualidade, né, do ser humano e ele pudesse então olhar para o próximo. Eu quero ler contigo nessa parte aqui, Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 15. Lucas 7, 11 até o 15. Diz assim: Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Pai amado, Pai bondoso, eu quero te pedir que, nesse instante, Pai, tu possa estar falando conosco em relação a essa verdade chamada compaixão. Abra os nossos corações, Pai, para que nós possamos entender aquilo que tu tens para as nossas vidas, aquilo que tu tens para nós nesse tempo de hoje, em nome de Jesus. Bom, amados, quando nós falamos na primeira parte dessa ministração, né, nós usamos ali o texto de Mateus 9, 35, né, e também Mateus 20, 34. E ali nós vemos três coisas que aconteceram. Primeiro, Jesus viu, né, compadeceu-se e agiu em favor. Essas três situações, elas acontecem na nossa vida. Toda vez que nós somos confrontados, todas as vezes que está diante de nós, né, alguma situação, né, onde a pessoa se encontra em estado de sofrimento, em estado de vulnerabilidade, existe aí uma manifestação da parte de Deus que nos permite enxergar, para que ao ver nós possamos também, movimentado por esse sentimento que é parte do Espírito em nós, de compaixão, e essa compaixão de uma maneira proativa, agir em favor do próximo. Então, muitas vezes nós achamos que aquilo que está diante de nós não é para nós, que aquilo que está diante de nós é para o outro. Muitas vezes nós achamos que é Deus querendo trabalhar na vida que está sofrendo. Não, amados, muitas vezes é Deus querendo trabalhar nas nossas vidas, para que através de nós possamos nos tornar o quê? Resposta para aquele que está sofrendo. Então eu quero dar uma analisada nesse texto com vocês aqui, no livro de Lucas 7, 11, para que a gente possa aprender um pouco mais em relação à compaixão, tá bom? Que Deus vá nos abençoando e a gente possa ir caminhando em relação a isso. O que nós aprendemos, né, na questão de compaixão com a viúva de Naim? Tem algumas coisas aqui que são tremendamente importantes nós analisarmos, né? Primeiro, o contexto. Não tem como nós nos aprofundarmos nisso, né? Porque senão nós teríamos que ter muito mais tempo aqui nos áudios.
né, nas ministrações. Mas o contexto aonde essa mulher vivia, dentro de uma sociedade patriarcal, né, aonde a condição da viúva, né, de uma mulher viúva, né, era em completo estado de vulnerabilidade, isso é, ela ficava muito vulnerável, enfraquecida, em função do tempo que ela vivia, né? Nesta sociedade, o risco social da mulher era muito grande. Então, na perda de um marido, ela ficava extremamente vulnerável economicamente, socialmente, ela ficava comprometida em todas essas coisas. A mulher, né, ela não tinha direito a heranças, e isso era passado, né, adiante. O que eu quero dizer para ti assim, ó? Dentro dessa situação que essa mulher vivia, né, onde ela estava situada nessa sociedade de época, ela tinha um grande, estava diante dela agora um grande cenário de insegurança. Olha só, uma mulher que dependia do marido, ela perde o marido. Ela dependia do marido para o seu sustento, o homem da casa, aquele que era o provedor, aquele que trazia. Agora ela perde o seu marido, né, o seu sustento, né? Na ausência do marido, ela coloca o quê? Ela coloca a esperança agora onde? Na possibilidade do filho. Ela transmite isso, né? Ela transfere isso para onde? Para o filho. Mas agora essa mulher que era viúva, mãe de um filho só, o filho morre. Olha só a situação que essa mulher está vivendo. Ela está desamparada nesse contexto social. Ela sofre duas perdas emocionais tremendas, né? Duas perdas assim que quem já sofreu sabe. Uma mulher perdeu o marido e uma mulher também perdeu o filho. Emocionalmente ela fica fragilizada, emocionalmente ela fica abalada, emocionalmente ela fica se questionando. E agora ela olha para dentro desse contexto no qual ela melhores momentos da sua vida. E ela está, como nós falamos, socialmente, economicamente, emocionalmente vulnerável naquele instante. E mais, a perspectiva do futuro dela está comprometida. Quem vai ser por ela agora? De que forma agora ela vai viver? Qual é o aspecto agora de vida, né? O que vai acontecer para que de alguma forma essa situação seja mudada na vida dessa mulher? Mas aqui nós aprendemos muito sobre compaixão. Eu quero elencar aqui alguns pontos que são importantes para nós. Primeiro ponto, amado, que eu quero elencar contigo aqui, que eu quero anotar contigo aqui, é quem era essa viúva. Quem era essa mulher? Essa mulher era amiga de Jesus? Essa mulher era conhecida de Jesus? Essa mulher era parente? Essa mulher era parente de algum conhecido de Jesus? Essa mulher era amiga de alguém que conhecia Jesus? Essa mulher tinha um pistolão, essa mulher havia sido indicada por alguém? Quem era essa mulher? Essa mulher era famosa, essa mulher fazia sucesso? Essa mulher tinha alguma coisa para oferecer para Jesus? Amados, o que nós vemos aqui? Jesus, ele não conhecia essa mulher. Jesus não tinha contato com ela anteriormente. E não diz nada aqui que Jesus conhecia ou conhecia alguém que conhecia essa mulher. O que eu estou querendo dizer para ti, amado? É lógico que todas as coisas em Cristo foram feitas de forma intencional e Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas, eu sei disso, mas eu quero usar no sentido figurado para que você entenda, amado, que Jesus, ele age em favor dela. Isto é, o fato de ela não ser alguém conhecida, alguma mulher conhecida, alguém que era parente, alguém que era amiga, alguém que havia indicado, não foi um fator que impedisse Jesus de agir na vida dela. O que eu quero dizer para ti, irmã? A compaixão, ela não está ligada àquilo que conhecemos ou alguém que conhecemos.
Nós vemos Jesus agindo com compaixão em favor de Lázaro. Era amigo de Lázaro, conhecia a família, percorria a intimidade daquela família, tinha relacionamento com aquela família. Muitas vezes, amado, nós agimos em favor do outro, a resposta de amor em nós está fundamentada por questões externas. E nós pedimos a você que compartilhe, né, para que nós possamos ir adiante no YouTube, naquilo que nós temos como mensagem do Senhor para a vida de demais pessoas. Deus te abençoe e fica atento aí, vamos continuar o estudo sobre compaixão.